Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e a bênção de Allah sejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, alhamdulillah, daqui a alguns dias, né, estaremos, inshallah, recebendo o mês sagrado de Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a bênção de estarmos vivos e em bom estado de saúde e fé para este Ramadã, inshallah. Então, na nossa aula de hoje, inshallah, a gente vai fazer um resumão, digamos assim, sobre o Ramadã, sobre as suas virtudes, sobre o que significa o Ramadã, quais são as regras do Ramadã e como recebê-lo. Quais são os objetivos que nós temos para alcançar nesse mês abençoado. Então, nós demos uma pausa, né, porque nós estávamos fazendo a nossa série de aulas sobre a morada da outra vida, que nós retomaremos, inshallah, na próxima aula. Nós fizemos esse parêntese para falar do Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão. O mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado ao Corão orientação para a humanidade, evidência de orientação e discernimento. Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio deste mês deverá jejuar. Porém, quem se achar enfermo ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Allah vos deseja a comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número de dias e glorificai a Allah por ter vos orientado, a fim de que lhe agradeceis. Quando meus servos te perguntarem de mim, dize-lhes que estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante quanto a mim se dirigir, que atendam o meu apelo, que creiam em mim, a fim de que se encaminhem. Então, subhanallah, nesse mês abençoado, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Alcorão. O Ramadã é um mês lunar, né, do calendário lunar. Então vejam que nós utilizamos aqui, né, o calendário gregoriano, que é o calendário secular. Mas o calendário islâmico que é o calendário lunar, né, que é o calendário que se conta a partir da égira do profeta, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam partiu ou migrou de Meca para Medina, né? Então, nosso calendário islâmico ele é um calendário lunar, que se baseia nas fases da lua. Então, a cada lua nova se conta um novo mês. Então, o mês de Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico. E Allah subhanahu wa ta'ala preferiu este mês quanto aos outros meses, porque em uma das noites Allah revelou ao Corão de uma só vez da tábua preservada até o céu da terra, ou até o primeiro céu, né? Então a primeira descida do Alcorão foi na noite do decreto, e essa noite se situa no último terço do mês de Ramadã, e todos nós muçulmanos buscamos incessantemente por essa noite, e logo nós falaremos o porquê. Então, vejam que não foi só o Alcorão que foi revelado nesse mês, porque no mês de Ramadã Allah subhanahu wa ta'ala revelou todos os livros sagrados, né? Então veja que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: as páginas de Abraão foram reveladas no primeiro dia de Ramadã e o evangelho foi revelado 13 dias passados do Ramadã. Então, subhanallah, o mês de Ramadã foi o mês no qual Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para ser o mês da revelação de todos os livros sagrados. Então é um mês abençoado na qual Allah subhanahu wa ta'ala dotou de muitas bênçãos e muita misericórdia para nós muçulmanos. E nesse mês, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu aos muçulmanos o jejum. Isso foi instituído no 2º ano da Égira, ou seja, praticamente 15 anos depois do início da revelação, foi instituído o jejum obrigatório no mês de Ramadã. E este se tornou um dos pilares do Islã. Um dos 5 pilares do Islã é o jejum no mês de Ramadã. E esse jejum não é um rito, não é um ato de adoração exclusivo, né, que só a nossa nação fez, né, mas sim algo que foi prescrito nas outras revelações também. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: ó fiéis, está-vos prescrito o jejum
tal como foi prescrito aos vossos antepassados, para que temais a Allah. Então vejam que aqui, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que prescreveu o jejum para as outras nações, né, nas outras revelações, e também diz o objetivo pelo qual isso foi prescrito. Né, estava prescrito o jejum tal como foi prescrito aos vossos antepassados, para que temais a Allah. Então, o jejum, o objetivo principal dele é aumentar o nosso temor a Allah. É quando nós nos abstemos daquilo que é halal, daquilo que é permitido nos dias comuns, somente para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós estamos nos abstendo, né, das coisas que são permissíveis para nós, como comer, beber, né, manter relações com o cônjuge. Tudo isso por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que neste mês nós devíamos nos abster de fazer essas coisas. Então vejam que o jejum, basicamente, um jejum islâmico, significa se abster de comer, beber e relações sexuais desde a alvorada até o pôr do sol. Então, desde a primeira luz da alvorada, seria no horário da oração do Fajr, oração da manhã, até a oração do pôr do sol, oração do Maghrib. Então, nesse horário, é proibido comer qualquer coisa, beber qualquer coisa e manter relações sexuais com o cônjuge durante esse período. Então, a privação disso é somente para que nós busquemos, através dessas atitudes, né, melhorar nossa conduta e a nossa obediência a Allah e nosso temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o jejum de Ramadan é obrigatório para todo muçulmano, homem ou mulher, que tem as seguintes condições. Primeiro, deve ser mentalmente e fisicamente capaz, né? A pessoa tem que ter saúde para fazer o jejum e ser apto mentalmente. Então, uma pessoa que é incapaz mentalmente, ela não tem a obrigação do jejum, porque ela não é responsável pelos seus atos. Da mesma maneira, uma pessoa que é debilitada fisicamente, uma pessoa que é doente, que não tem condições de jejuar, então ela fica, né, nós vamos falar sobre essa questão, ela fica isenta, né, do jejum. Mas ela tem que compensar de outra maneira. Segunda condição, ter atingido a puberdade. Né? Então, obrigatório é assim que atinge a puberdade, é obrigatório para homens e mulheres. E também que a pessoa esteja presente na sua casa, ou seja, esteja no seu domicílio permanente, não esteja em viagem. Porque aquele que estiver numa viagem superior a 80 quilômetros tem a permissibilidade de quebrar o jejum temporariamente. Quebra o jejum os dias que precisar e repõe após o Ramadã. Mas isso só nos casos das pessoas que precisam viajar durante o Ramadã por mais de 80 quilômetros. Então, qual é a isenção do jejum para quem? Para as crianças, né, que não atingiram a puberdade, para os alienados mentais, aqueles que não são responsáveis pelas suas ações. Então, essas pessoas, tanto as pessoas que têm algum problema mental e as crianças, essas duas categorias, elas são isentas do dever de jejum e não precisam compensar o jejum nem substituir por caridade, porque esses dois tipos não têm obrigação de jejum. Depois, homens e mulheres que estejam fracos ou velhos demasiadamente, né, que não têm condições de jejuar, então essas pessoas, elas oferecem uma refeição completa ou o valor equivalente por dia a um muçulmano pobre. Então, digamos que a pessoa seja demasiadamente velha para jejuar, não tem condições físicas para jejuar, então ela deve fazer caridade de uma refeição, né, completa por cada dia de jejum que ela não fez. Então, os 30 dias de Ramadã, ela tem que alimentar um muçulmano pobre, né, tem que alimentar esse muçulmano pro jejum dele, e assim ele fica isento de ter que repor esses dias, já que ele não tem condições. E isso mostra que também, se ele tiver condições de jejuar, nem que seja um dia, ele deve jejuar. Né? Mas se ele não tem condições físicas para jejuar nenhum dia, ele faz o equivalente, né, a caridade equivalente
a cada dia de jejum. Aquele que está doente temporariamente, né? Aquele que está doente não tem condições de fazer jejum temporariamente, essas pessoas podem não fazer o jejum no Ramadã, ou os dias que ele precisar quebrar o jejum por estar doente, ele pode quebrar esses dias e logo após o Ramadã, até o ano que vem, né, até o outro Ramadã, ele tem que recuperar esses dias. Então, ele tem que repor todo o dia perdido. Digamos que ele não fez 5 dias do Ramadã por estar doente, então ele tem o ano inteiro para repor esses 5 dias. Não precisa ser seguido, não precisa ser num mês específico, mas desde que seja antes do próximo Ramadã, ele tem que repor esses 5 dias que ele perdeu, por exemplo. As pessoas que estão em viagem é o mesmo caso, né? Tiveram que interromper temporariamente o jejum durante a viagem, depois eles repõem esses dias que eles perderam. Mas se tiverem condições de jejuar, é melhor, né? Porque o jejum do Ramadã, ele só deve ser adiado, né? Ou interrompido em último caso. Outra questão são as mulheres grávidas ou que amamentam bebês, né? Elas podem também, se o jejum puser em perigo a sua saúde ou a saúde da criança, então ela pode adiar, interromper o jejum no Ramadã, então recuperar todos os dias perdidos de jejum até o próximo Ramadã. Também as mulheres no período da menstruação ou no pós-parto. Nesses casos, é proibido o jejum. Então, não importa que a pessoa queira fazer o jejum nesses dias. Allah vedou o jejum para a mulher menstruada ou no pós-parto. Então, é proibido fazer o jejum nesses dias. E então, ele repõe, a mulher deve repor os dias que ela perdeu do Ramadã até o próximo Ramadã. Então, tem um ano inteiro para repor esses dias, ou para pagar esses dias. Então, vejam que, basicamente, o que quebra o jejum? O que faz a pessoa quebrar o jejum? É anulado o dia de jejum se a pessoa comer, beber, fumar, ou tiver algum relacionamento íntimo durante o dia de jejum. Se isso for de propósito, sem nenhum motivo razoável, isso é um grande pecado. E a maneira dele se redimir desse pecado é fazer, após o Ramadã, o jejum durante 60 dias seguidos. Ou então, se a pessoa não tiver condições de fazer isso, dar de comer suficientemente a 60 pobres, além de repor o dia que ele perdeu. Então, vejam que é muito grave quebrar o jejum deliberadamente. Então, tem que ter um motivo, dentre os motivos que permitem a quebra do jejum. Caso contrário, é um grave pecado. Então, comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, fumar, ou qualquer coisa que ele ingira, que entra dentro do corpo da pessoa e que alimente o corpo, isso quebra o jejum. E da mesma maneira, a relação sexual, ou tudo que se assemelha a isso, quebra o jejum. Então, 7 coisas básicas que quebram o jejum. As relações sexuais, a masturbação, comer e beber, qualquer coisa que esteja sob o mesmo título de comer e beber, qualquer coisa que alimente o corpo, né? A doação de sangue, ou, por exemplo, a hemodiálise, né? A pessoa que faz hemodiálise, ela faz uma troca, né? Uma purificação do sangue, e o sangue, ele volta para o corpo da pessoa com vitaminas, ou seja, é alimentado. É a mesma coisa a doação de sangue. Seja a pessoa doar sangue ou receber sangue, isso quebra o jejum, porque ao doar sangue, ele fica enfraquecido para o jejum, isso quebra o jejum, e ao receber sangue, ele recebe alimento também, então quebra o jejum. Outra coisa que quebra o jejum é o vômito deliberado, a pessoa que vomita deliberadamente, querendo, por gosto, né? E a menstruação e o pós-parto. Essas são as coisas básicas que quebram o jejum. Tudo aquilo que esteja dentro dessas 7 categorias quebra o jejum e a pessoa precisa repor esse jejum. Se for deliberadamente, a pessoa precisa repor o jejum e fazer 60 dias consecutivos como maneira de expiação por ter
cometido esse pecado no mês de Ramadã. Agora, digamos que a pessoa comeu ou bebeu por engano, esqueceu, né? Digamos, a pessoa começou o Ramadã, né? E a pessoa não se deu conta que estava em jejum e acabou tomando um copo d'água. Só se deu conta depois que acabou de tomar. Nesse caso, não é necessário que a pessoa quebre o jejum, mantenha o seu jejum até o final e, inshallah, esse jejum é válido. Se a pessoa fez isso sem querer, se a pessoa esqueceu. A mesma coisa no vômito, né? Se a pessoa vomitou sem querer, né? Não forçou esse vômito, então o jejum é válido, não precisa repor. Então, esses são basicamente os dias, as coisas, né, que anulam o jejum. Outra coisa que nós precisamos entender é o objetivo principal, né? Porque o objetivo principal do jejum não é só se abster de comer ou beber, né? O objetivo, como nós falamos, é sair do Ramadã mais temente a Allah. Então, a pessoa tem que jejuar de verdade. Então, a pessoa que jejua de verdade sai mais temente. A pessoa que sair do mesmo jeito ou pior é porque não se beneficiou nada do seu jejum e perdeu todas as oportunidades que tem no Ramadã. Então, vejam que tem 3 níveis básicos de jejum. O primeiro nível é o jejum do estômago. Esse é o nível daquele que simplesmente se absteve de comer e beber, né, de manter relações, e aquele que não teve nenhuma recompensa senão a de ter cumprido com o ato obrigatório. O profeta sallallahu alaihi wasallam escreveu essas pessoas, né, de maneira dolorosa. O profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu dizendo: é possível que algum orador noturno não consiga outro benefício de sua oração senão o cansaço, e que algum jejuador não consiga outro benefício pelo seu jejum senão a fome e a sede. Então, por que isso? Porque essa pessoa jejuou sim, não comeu, não bebeu e não manteve relações, mas não se dedicou durante o Ramadã. Não se absteve do pecado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que não abandone o falso testemunho, Allah não tem necessidade de que se abstenha de comer e beber. Falso testemunho aqui não se refere somente ao testemunho no julgamento, mas sim às falsidades, os desvios, né, a fala fútil, né, falar mal das pessoas, né, cometer pecados, olhar para o haram, fazer o haram durante o mês de Ramadã. Então, se a pessoa não quer se abster do haram no Ramadã, Allah não tem necessidade que essa pessoa se abstenha de comer e beber. Não é esse o objetivo do Ramadã. Então, esse é o primeiro nível. Nós temos que ter muito cuidado com esse nível de jejum e se esforçar para que nenhum dia do Ramadã nosso seja desse nível, né? Botar a perder tantas oportunidades que nós vamos ver, tantas bênçãos do Ramadã, por falta de dedicação, né? O segundo nível de jejum é o jejum de todos os órgãos. Esse é o jejum no qual os olhos jejuam, não olhando para o haram, seja na rua, seja na TV, seja na internet, né? Seja no momento do jejum ou depois do jejum, durante todo o Ramadã. É aquele jejum no qual os ouvidos jejuam, não ouvindo nada do haram, onde a língua jejua, não falando mal das pessoas, onde as mãos jejuam, não cometendo haram, onde os pés jejuam, não levando até o haram. Então, essa pessoa tem todas as recompensas, né, do Ramadã por ter se abstido, né, de cometer pecados durante o Ramadã. Então, essa pessoa que sim, não comeu, não bebeu, não manteve relações, mas também fez com que o restante dos seus órgãos jejuassem, temendo mais a Allah subhanahu wa ta'ala. E o terceiro e último, o melhor nível, é o jejum no qual a pessoa faz também seu coração jejuar. É aquele que se ocupa somente com Allah. É aquele que passa o Ramadã, ou jejum, no qual ela não está ocupada em nada além do que satisfazer a Allah. Esse é o jejum no qual o coração da pessoa está totalmente preenchido com a recordação de Allah. Perguntaram a um sábio qual é o melhor servo que jejua no Ramadã. E ele respondeu: é um servo inconsciente de si mesmo e conexo com seu Senhor. Se fala, fala de Allah. Se pronuncia, o faz para Allah. Se cala, fica com Allah. Porque ele é de Allah, para Allah e com Allah. Então esse é o nível
máximo, no qual a pessoa, durante o Ramadã inteiro, coloca a sua preocupação, satisfazer a Allah. Fazer tudo aquilo que o faça se aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala e conseguir a sua satisfação. Então vejam, vamos ver algumas das virtudes do Ramadã. E essa aula, por mais que a gente fale, nós não vamos conseguir trazer todas as descrições do Ramadã e toda a bênção, né, que significa o Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam, num discurso antes do Ramadã, ele dizia: ó humanos, está se aproximando um magnífico mês, um mês bendito, um mês que contém uma noite que é melhor do que 1000 meses, no qual Allah decidiu como obrigatório o jejum durante seus dias e voluntário rezar em suas noites. Quem nele fizer um bom ato será considerado como se tivesse cumprido com um ato obrigatório nos demais meses. E quem realiza um ato obrigatório é como se tivesse realizado 70 atos obrigatórios nos demais meses. Então, ou seja, quem fez uma ação voluntária nesse mês, ele tem a recompensa como um ato obrigatório, a recompensa é maior. E quem faz um ato obrigatório tem a recompensa de 70 atos, como se fosse 70 atos em outros meses. É um mês de paciência, sendo a recompensa da paciência o paraíso. Um mês abundante em atos caritativos, e no qual se incrementam os bons atos dos crentes. Quem oferecer um desjejum a um jejuador, lhe servirá como perdão dos seus pecados e como liberação do fogo do inferno, e terá a mesma recompensa de quem jejuar sem diminuição, nem mesmo ao mínimo. Os companheiros perguntaram: ó mensageiro de Allah, nem todos encontram o que dar para o desjejum de um jejuador. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: essa recompensa Allah dá a quem ofereça um gole de leite, uma tâmara ou um pouco d'água, e quem dê de comer até ficar satisfeito. Ou seja, quem der qualquer coisa para quebrar o jejum, para um muçulmano quebrar o jejum, tem a recompensa do jejum dele. Allah lhe dará de beber no meu lago uma bebida tal que nunca mais sentirá sede até o momento da sua entrada no paraíso. Então, subhanallah, vejam a importância e as bênçãos deste mês. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando chega o Ramadã, se abrem as portas do paraíso e se fecham as portas do inferno e os demônios são acorrentados. Então é um mês de misericórdia, onde Allah fecha as portas do inferno. Somente as portas do paraíso ficam abertas. E neste mês a recompensa é aumentada. Nesse mês existe uma noite que vale mais do que 1000 meses. Então, subhanallah, vejam que este mês é um mês magnífico, irmãos, no qual nós devemos buscar nele todas nossas recompensas e todas as oportunidades que nós perdemos durante o ano. Sem dúvida que o Ramadã, ele vem para preencher nosso coração com a recordação de Allah. Ele vem para nos corrigir nosso coração que se adoeceu nos demais meses. Então, o Ramadã, ele é a primavera das boas ações, na qual nós renovamos a nossa fé, nós renovamos o nosso coração para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E é uma grande bênção que Allah subhanahu wa ta'ala tenha destinado o mês de Ramadã para esse objetivo, para reviver o coração dos crentes, para que haja um momento do ano no qual nós paremos e possamos renovar a nossa aproximação a Allah, renovar nossa fé, renovar nossos atos. Com o Ramadã nós temos uma oportunidade de recomeçar. Então, subhanallah, sem dúvida é uma grande bênção o mês de Ramadã e uma grande bênção poder viver até o mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: quando entra a primeira noite do mês de Ramadã, são atados os demônios e os gênios adolescentes e se fecham as portas dos fogos infernais, sem que se abra nenhuma delas. E são abertas as portas do paraíso, sem que feche nenhuma delas. E um anunciador anunciará ou clamará: ó tu que queres o bem, se aproxime. Ó tu que queres o mal, se afaste. E estão a serviço de Allah anjos que resgatam pessoas do inferno. E é assim a cada noite. Subhanallah. Cada noite do Ramadã, nós temos a chance de sermos resgatados do fogo do inferno. Nós temos a chance de Allah subhanahu wa ta'ala nos escrever dentre os salvos do fogo do inferno. Isso é um decreto.
Imaginem, irmãos, que em uma noite do Ramadã você consiga esse decreto. Allah decretar, meu servo fulano está salvo do fogo do inferno. É um decreto no qual Allah subhanahu wa ta'ala jamais vai voltar com a sua palavra, ou vai deixar de cumprir com a sua palavra. Então, a todas as noites do Ramadã nós temos essa chance de conseguir isso. Mas nós precisamos nos esforçar para conseguir isso. Então, irmãos, subhanallah, Allah envia esse mês como misericórdia, fazendo com que toda a tirania dos nossos prazeres, né, a tirania das nossas más ações se afastem de nós. É o mês de Ramadã que nos ajuda a nos libertarmos dessas coisas e purificarmos nossos corações. O mês de Ramadã, como nós falamos, ele abastece nosso coração com a fé, com o amor a Allah, com o fortalecimento dos nossos vínculos com Allah, da nossa submissão, da nossa entrega ao Islã, né? E nos ajuda a nos afastar de todo o materialismo, nos afastar de tudo aquilo que desagrada a Allah, né? E subhanallah, o Ramadã, ele vem como um purificador. E através do Ramadã nós conseguimos altos níveis de fé e altos níveis de recompensa para aquele que se esforçar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: certamente há no paraíso uma porta chamada Ar-Rayyan, pela qual entrarão os jejuadores no dia da ressurreição. Ninguém além deles entrarão através dela. Se dirá: onde estão os jejuadores? E então levantarão os jejuadores e entrarão através dela. E quando entrarem, essa se fechará e ninguém além deles entrará nela. Então, subhanallah, é uma das portas do paraíso para aquele que jejuar com jejum verdadeiro. Aquele jejum no qual o corpo inteiro jejua. Aquele jejum no qual o coração jejua. Aquele jejum no qual a pessoa se esforça ao máximo para satisfazer a Allah. Então, nós falamos um pouco das virtudes do mês de Ramadã. Quais são as recompensas do Ramadã? Então, preste atenção nessas recompensas e eu quero que isso seja um incentivo para cada um de nós, para que nós possamos fazer essas coisas no Ramadã. E assim, nós possamos conseguir essa recompensa. Primeira recompensa do Ramadã. São perdoadas todas as más ações que tenhamos cometido. O jejuador é perdoado de todos os seus pecados. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem jejua o Ramadã com fé e esperança na recompensa, lhe serão perdoados seus pecados anteriores. O que significa jejuar com fé? Jejuar com fé significa que nós não jejuamos por um costume, ou porque todo mundo está jejuando, ou para satisfazer as pessoas, ou porque meus pais jejuam. Não, nós jejuamos com fé, buscando a complacência de Allah. Então, isso significa com fé. O objetivo pelo qual eu estou jejuando é Allah, e unicamente Ele. Nenhum outro objetivo a não ser Allah. Ou seja, não estou jejuando por outro motivo, não estou jejuando por costume, né? Isso acontece muito com quem já nasce num berço islâmico. Muitas vezes vira um costume. Meus pais estão jejuando, eu vou jejuar. Não, nós jejuamos por fé. E com esperança na recompensa. Significa que a pessoa jejua buscando a recompensa de Allah. Então, se a pessoa tiver essa intenção, terá perdoado seus pecados. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu uma outra oportunidade. Quem praticar as orações durante as suas noites, as noites do Ramadã, com fé e com esperança na recompensa de Allah, lhe serão perdoados os pecados anteriores. Por isso que no Ramadã existe uma oração chamada Tarawih, que é uma oração voluntária que é feita após a oração do Isha, após a oração da noite. Ela consiste em 8 a 20 rak'at, genuflexões. São 8, de 2 em 2, até 20. A sunnah é fazer 8 e encerrar com as últimas 3 de witr, né? Normalmente como a gente encerra depois do Isha. Fazer 8 rak'at de 2 em 2. Né? E essas orações são orações voluntárias que quem fizer elas com fé e esperança
e serão perdoados seus pecados anteriores. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam, uma outra oportunidade para quem não conseguiu as duas anteriores. Quem realizar orações durante a noite do decreto, Laylatul Qadr, com fé e com esperança na recompensa de Allah, e serão perdoados seus pecados anteriores. É uma noite que se encontra no último terço do Ramadã. As últimas 10 noites do Ramadã. E nós não sabemos a sua data exata. É uma noite ímpar dentre as últimas 10 noites do Ramadã. Então, nós não temos a garantia de qual dessas noites é a noite do decreto. Então, nós nos esforçamos as últimas 10 noites, mais do que o restante do Ramadã, em busca da recompensa dessa noite. Então, subhanallah, então imaginem, irmãos, que devido ao nosso jejum, devido às nossas orações, nós conseguimos o perdão de todos os nossos pecados. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse se referindo à pessoa que perde essas oportunidades, disse-me o anjo Gabriel que aplaste seu nariz o servo qual entra o Ramadã e não tem sido perdoado. E o profeta disse, amém. Ou seja, aquele que passou por todas essas oportunidades e não aproveitou e não conseguiu ser perdoado no Ramadã, que aplaste seu nariz na terra, porque se trata de uma pessoa infeliz. Porque o Ramadã te dá todas as oportunidades para conseguir o perdão. A pessoa que não consegue é porque não se esforçou. Segunda recompensa, a salvação do fogo do inferno. Então, subhanallah, a salvação do fogo do inferno é como um exemplo que nós podemos dar. É como se nós tivéssemos com uma corda no nosso pescoço e alguém estivesse nos conduzindo para o fogo, né? E nossas obras vão nos levando pouco a pouco. Durante o ano nós vamos fazendo pecados, nós vamos errando e esses pecados vão nos conduzindo para o inferno. Mas se nós jejuamos o mês de Ramadã de uma forma autêntica, até merecer ser dos salvos do fogo do inferno, então teu pescoço é libertado dessa corda. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, e estão a serviço de Allah anjos que resgatam as pessoas no inferno. E é assim a cada noite. Ou seja, a cada noite do Ramadã, Allah envia anjos que escolhem entre os servos tementes, que jejuaram, que oraram pela noite, que obedeceram a Allah de verdade, para escrevê-los entre aqueles que foram salvos do fogo do inferno. Se Allah te escolher para estar entre os salvos do fogo do inferno, então tu vai estar salvo para sempre. Jamais vai entrar no inferno. Porque Allah jamais reconsidera a sua promessa de salvação. Então, subhanallah, se tu for dentro dos inscritos dos salvos do fogo do inferno, então Allah vai te encaminhar, mesmo após o Ramadã, para se manter firme nas boas ações, até te conduzir ao paraíso. Então, subhanallah, irmãos, nós precisamos trabalhar arduamente no Ramadã para merecermos estar entre aqueles que Allah salvará do fogo do inferno. Temos 30 dias, 30 oportunidades para ser salvos. Vamos deixar passar? Né? Então, não podemos deixar passar essas boas oportunidades. Outra bênção do Ramadã são os tesouros de boas ações. Então, subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, quem nele fizer um bom ato será considerado como se tivesse cumprido com um ato obrigatório nos demais meses. E quem realiza um ato obrigatório é como se tivesse realizado 70 atos obrigatórios nos demais meses. Então, quando tu faz um ato obrigatório no mês de Ramadã, tu tem ele multiplicado por 70. Então, um pequeno exemplo. Tu fez a tua oração do meio-dia. Né? Tu fez a oração do meio-dia. E uma oração, ela equivale a 10 orações. 10 orações multiplicado por 70, uma oração equivale a 700 orações. Se tu fizer as tuas orações em congregação, ela vai ser multiplicada por 27. Porque a oração em congregação, ela equivale a 27. 27 vezes mais do que a pessoa que reza individual. Então, ela vai ter 18.900 recompensas.
como se tivesse feito 18.900 orações. Se multiplicada por as 5 orações no dia, forma um total de 94.500 orações. A recompensa de 94.500 orações. Ou seja, cerca de 100.000 orações é como se tu tivesse ido até Meca, rezado na mesquita sagrada e voltado. Isso só por fazer as 5 orações obrigatórias em congregação. Vejam a recompensa. A leitura do Corão, então, irmãos. Cada letra recitada do Corão em árabe equivale a 10 hasanat, 10 boas ações. Isso num dia comum. Mas no Ramadã ela é multiplicada por 70. Então, 700 boas ações em cada letra do Corão. Então, por isso nós devemos... O Ramadã é o mês do Corão. O Ramadã é o mês do Corão. Nós não podemos abandonar o Corão no Ramadã. Então, nós devemos nos esforçarmos na leitura do Corão. Para quem não consegue ler em árabe, tenta recitar suras menores, tenta escutar o Corão em árabe e ler no transliterado. Se esforça nesse mês a fim de conseguir essa recompensa. Então, subhanallah, se essa é a recompensa pela oração e pela leitura do Corão, imaginem qual será a recompensa do jejum em si. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: quem jejuar um dia em nome de Allah, ele afastará seu rosto do inferno 70 outonos. Isso se refere ao jejum voluntário. Então, qual é a recompensa do jejum obrigatório? Só Allah conhece a recompensa. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no hadith: toda a obra do filho de Adão lhe pertence, exceto o jejum, que me pertence e eu o recompensarei por ele. E em verdade que o hálito da boca do jejuador é mais agradável para Allah do que o perfume de misk. Ou seja, toda a obra do filho de Adão, Allah especificou a recompensa, que são multiplicadas por 10 ou por 70, salvo o jejum, cuja recompensa é tão enorme que essa informação é exclusiva da competência de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah não nos informou a recompensa do jejum. Só disse, eu recompensarei. Ou seja, uma recompensa muito acima daquilo que nós possamos entender. Essa recompensa do jejum do Ramadã. Outra bênção do mês de Ramadã é o atendimento das súplicas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: corresponde ao jejuador, quando este quebra o jejum, uma súplica que não é negada. Ou seja, cada pessoa que jejua no Ramadã, ela tem uma súplica que não é negada. Isso ocorre no momento que ela vai quebrar o jejum. Então, antes de quebrar o jejum, não quebrem o jejum sem fazer uma súplica antes de quebrar. Então, ao momento de quebrar o jejum, suplicar a Allah por aquilo que quiser dessa vida e da outra. Desde que seja halal, né? Desde que seja algo permissível. Então, tudo aquilo que nós pedirmos será atendido por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não percam a oportunidade. Antes de quebrar o jejum, 5 minutos antes do adhan, para tudo que está fazendo e faz a súplica para Allah subhanahu wa ta'ala. Aproveite esse momento. Vejam que no mesmo versículo que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o mês de Ramadã, ele encerra o versículo dizendo: quando meus servos te perguntarem de mim, diz-lhes que estou próximo, e ouvirei o rogo do suplicante quando a mim se dirigir, que atendam o meu apelo e que creiam em mim a fim de que se encaminhem. Ou seja, que atendam o meu apelo, ou seja, jejuem de verdade. Então, subhanallah, cumpram com aquilo que Allah exigiu de nós, e Allah subhanahu wa ta'ala nos dará muito acima do que aquilo que nós queremos. Então, irmãos, fazer muita súplica, preparem já desde agora as súplicas que pretendem fazer durante o Ramadã e suplique com fé, esperança e insistência durante todo o Ramadã. Assim faziam os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles insistiam nos duá, nas súplicas durante o Ramadã e eles diziam, por Allah, que não chegava o outro Ramadã sem que Allah tivesse nos concedido tudo aquilo que havíamos pedido. Então, fazer a súplica com fé e esperança e Allah subhanahu wa ta'ala atende a súplica. E não vamos esquecer da nossa nação e para os oprimidos da nossa nação, da umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas nossas súplicas. Não vamos esquecer nossos irmãos oprimidos, das nossas súplicas, seja no Ramadã, seja fora do Ramadã.
Outra bênção do Ramadã é a noite do decreto, como nós falamos. Laylatul Qadr. É uma noite que é melhor do que 1000 meses, ou seja, melhor do que 84 anos. Quem adorar Allah nessa noite será equivalente à sua adoração a Allah em 84 anos. Então imagina, a devoção praticada nessa noite é melhor do que os atos de adoração de toda a tua vida. 2 rak'at, 2 genuflexões voluntárias. Nessa noite é como se tu tivesse feito orações por 84 anos. Uma caridade nessa noite é como se tu tivesse passado 84 anos da tua vida fazendo caridade. Por que tudo isso? Porque o nosso Senhor é generoso, é perdoador, é misericordioso. Esse é o nosso Senhor a quem adoramos. E a quem imploramos que prolongue a nossa vida até o mês de Ramadã. Porque quantos seres humanos morreram nesses dias e não tiveram a chance de chegar nesse mês abençoado? Então, certamente que é uma das bênçãos de Allah para com seu servo, que ele permita que ele possa testemunhar no mês de Ramadã e com esperança de ser um dos liberados do fogo neste mês. Então, a noite do decreto é uma das últimas 10 noites do Ramadã e nós devemos nos esforçar na procura dela. A súplica nessa noite também é atendida. Então, o certo é buscar a noite do decreto nas últimas 10 noites do Ramadã. A outra bênção do Ramadã é que Allah fica satisfeito com os jejuadores. Num hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz a seus anjos: renunciou à sua comida, à sua bebida e seus prazeres por minha causa. O jejum é para mim e eu o recompenso por ele. E a obra bem feita eu recompenso como 10. Então, subhanallah, nós devemos dar o melhor de nós neste Ramadã. Devemos colocar como meta que a gente vai fazer o melhor que nós possamos neste Ramadã. Vamos dar o melhor de nós. Fazer o máximo de boas ações. E aqui eu enumerei algumas boas ações que nós podemos, nos esforçar. A primeira delas, a leitura do Alcorão, Para quem não consegue nem árabe, como eu disse, se esforça em ouvir em árabe e acompanhar a tradução, acompanhar a transliteração, Porque uma única letra do Alcorão tem recompensa de 700 boas ações. Então, não vamos celebrar esse mês abençoado esquecendo o motivo principal dele ter sido considerado sagrado, que é o Alcorão, Então, não esquecer do Corão. Segundo, a caridade. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava ser mais caridoso ainda no Ramadã. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem oferecer um jejum ao jejuador e servirá como perdão dos seus pecados e como liberação do fogo do inferno, e terá a mesma recompensa de quem jejuar, sem a diminuição, nem o mesmo mínimo. Então, imaginem, irmãos, uma caridade, uma tâmara que a gente dá para o nosso irmão muçulmano quebrar o jejum, de repente esse seja o motivo pelo qual nós somos perdoados. Então, a caridade dentro das suas possibilidades, poder fazer no Ramadã, caridade, tanto quanto for, quando estiver nas suas possibilidades. Outra questão importante no Ramadã é os vínculos familiares. Tentar ao máximo unir nossos vínculos familiares para ganharmos a misericórdia de Allah. Porque é um grave pecado cortar os laços familiares. Quarta questão, a súplica. Fazer súplica todos os dias. Vamos selecionar algumas súplicas e insistir nessas súplicas durante todo o Ramadã com fé e esperança. Não vamos esquecer de nos arrepender de todos os pecados. Não vamos esquecer de pedir o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, de pedir a salvação do fogo, bem como também fazer súplica pela Ummah do Islã, pela nação do Islã. O quinto ponto é a oração do Tarawih. A oração do Tarawih, como nós falamos, são 8 a 20 rak'at. 8 a 20 genuflexões. Pode fazer 8 de 2 em 2 após a oração do Isha. Então, todas as mesquitas, a maioria das mesquitas, fazem as orações em congregação. Se puder fazer na mesquita, melhor. Se não puder, mesmo que a pessoa faça sozinha, ela tem a mesma recompensa. Ela tem essa recompensa, de quem rezar com fé e esperança nas noites do Ramadã, tem todos os seus pecados apagados. Então, o melhor horário também para fazer orações é o último terço da noite.
né? Porque o último terço da noite é quando Allah está mais próximo dos servos. Então, a súplica no último terço da noite e a oração no último terço da noite é melhor ainda, né? Então, se puder fazer nesse horário, melhor ainda. Um pouco antes do suhur, né? Lembrando isso que antes de fazer o jejum, é necessário a intenção, né? Por exemplo, ainda nós não sabemos quando vai começar o Ramadã, porque nós não temos a data certa, porque só se inicia assim que é visto a lua nova, né? Que é observada a lua nova. Se não observam a lua nova, eles consideram o mês anterior como 30 dias. Então, eles, nesse mês, ou começa na quarta-feira, o Ramadã, ou na quinta-feira, se não visualizarem a lua. Então, nós só teremos a confirmação amanhã, próximo do meio-dia. Então, nós amanhã, até à tarde, nós temos a confirmação se começa na quarta ou na quinta o jejum de Ramadã. Uma coisa importante é que a intenção de jejuar é obrigatória. A pessoa tem que ter intenção de jejuar antes do amanhecer. Então, se nós ficamos sabendo que o jejum vai começar na quarta, na terça-feira à noite nós já temos que ter a intenção do jejum. Isso é obrigatório. Se a pessoa não tiver intenção até depois de nascer o sol, então o jejum não é válido. Então, a intenção do jejum tem que ser antes da alvorada. E a oração do Tarawih começa já na noite anterior ao jejum. Por exemplo, se começa na quarta, na terça noite já tem a oração de Tarawih. Porque segundo o horário, né, o calendário islâmico, a noite antecede o dia. Então, a partir do Maghrib, já se inicia um novo dia. A partir do Maghrib de terça-feira, já é considerado o Ramadã, já é considerada a quarta-feira. Então, nós já começamos as orações voluntárias na noite de terça, e na quarta nós começamos o jejum. Então, só dando esse parêntese para relembrar. A intenção deve ser feita antes do jejum. Inshallah, nós anunciaremos, né, quando for confirmado a data do Ramadã. Ou começa na quarta ou na quinta, inshallah. E também, irmãos, nos esforçarmos nas orações obrigatórias, né? Não vamos esquecer as orações obrigatórias. Não vamos perder as orações obrigatórias. Também é aconselhado, irmãos, que nós façamos o suhur. Suhur é uma pequena refeição antes do amanhecer, antes da alvorada. Então, para quem pretende jejuar, é bom acordar antes da oração do Fajr e fazer uma pequena refeição. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que nós fizéssemos isso e que nesse momento existe bênção de Allah. Então, façam o suhur. Suhur seria essa refeição pequena, nem que seja com um copo d'água e uma tâmara, ou um copo d'água e uma fruta, né, para quem não tiver tâmaras, né, e dessa maneira poder se preparar para o jejum e fortalecer para começar o jejum. Isso antes da oração da alvorada. Não perder as orações obrigatórias, como nós falamos, porque assim como a recompensa é maior, o pecado também é maior por ser um mês abençoado. É um mês um mês abençoado, né? Um mês repleto de misericórdia, o qual, se nós perdemos aquilo que é obrigatório, também o pecado é pior, né? Ou seja, é mais grave nesses dias. Então, irmãos, eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que permita que nós cheguemos até o Ramadã com fé e com saúde para podermos jejuar. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que faça desse Ramadã o melhor Ramadã das nossas vidas e que nós possamos nos esforçar da melhor maneira, buscando a satisfação de Allah, e terminemos o Ramadã como salvos do fogo infernal. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que da mesma maneira que nos uniu hoje na sua obediência, que nos una junto aos virtuosos no paraíso. Que a paz e a bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.